Quais são as ações recomendadas para o mês de junho? Quais são as recomendações para small caps? E para o investidor em busca de dividendos, o que muda nas recomendações agora que a gente teve a apresentação da reforma tributária? Esse é o tema do Analistas em Ação dessa semana. Quem está com a gente hoje novamente é José Falcão e Murilo Breder, eles são analistas da Easy Invest, então bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigado, Karina, eu já sou figurinha carimbada aqui, já passo a bola direto para o meu colega de profissão, José Falcão. Fala pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez para trazer as novidades da carteira de julho e também para esse início de semestre, né, com muitas novidades e aí muitas expectativas para a retomada econômica, né, no Brasil e no exterior. Vamos começar então falando justamente dela, da cartão Top 10, as ações recomendadas pelo analista José Falcão. José, primeiro gostaria de pedir para você nos fazer um panorama de como que está o desempenho da carteira, quais são as notícias então que você tem para o investidor que acompanha as recomendações. Opa, vamos lá. A gente veio de um mês de maio muito positivo para a carteira, com uma alta acima de 8%. E no mês de junho, né, último mês do semestre, teve uma pequena realização dentro da carteira, com um recuo de 0,91%, porém, fechamos aí o primeiro semestre com ganho de 10,43%, contra aí 6,54% do índice Bovespa, e no acumulado da carteira, desde junho de 2020, a Top 10 sobe algo em torno de 52% contra 45% do índice Bovespa. E começamos agora, nesse mês de julho, segundo semestre, reformulando um pouco a carteira, trocando alguns ativos, né, nos preparando para esse novo cenário agora, nessa segunda etapa do ano. José, falando sobre as recomendações para julho, você já adiantou que teve mudança na carteira, 2 ações que saíram da carteira e 2 que entraram. Vamos começar então pelas que saíram. Quais que você tirou e por que você não as recomenda mais para o investidor agora no mês de julho? Tá, para o mês de julho, realizamos aí trocas na carteira, certo? Saiu Itube 4 e BR Foods, entrou BTG Pactual, BPAC 11 e Lojas Renner, que eu vou comentar um pouco mais à frente. E para destacar também, os setores de maior peso na carteira são, para o segundo semestre, o setor financeiro com 22%, energia com 22%, commodity também com 22%, porém, a gente mantém a exposição em bens de capital com 11%, tecnologia 11%, shopping center com 6% e varejo com mais 6%. E aí a gente fecha a alocação total da carteira. Quem quiser acompanhar a alocação completa, todos os ativos, é só entrar no site do Invest News, que já está atualizado lá, e você pode acompanhar as alocações individuais por ativo e seguir a nossa carteira. Falando um pouco agora de Itaú, Itube 4 foi a primeira ação a entrar na carteira e completou aí, portanto, em maio, 12 meses como titular absoluta da carteira Top 10, alcançou agora em junho o seu preço-alvo de R$ 34,00 e fechou o mês entregando uma valorização total de 33%, né, desde a sua entrada no portfólio. É uma ação que a gente gosta, que a gente acredita, inclusive Itaúsa é uma das ações também que eu gosto bastante, é uma ação que eu compro na física pensando em aposentadoria, mas aqui dentro da seleção Top 10 a gente precisa de performance também, bater o nosso benchmark, que é o índice Bovespa. Então a gente acaba trocando algumas peças que vão absorver melhor esse momento atual do mercado e vão desempenhar acima da média como um todo, que a gente utiliza aqui o índice Bovespa como referência. Então a gente acaba fazendo algumas trocas, não porque a gente não gosta mais da ação, mas porque a gente acredita que tem outras em um momento mais atrativo. A outra ação que a gente tirou da carteira foi a BR Foods, BRFS 3, que entregou um retorno aí de 26% em 3 meses. A BRF alcançou o seu preço-alvo também em junho, em torno de R$ 30,00. Porém, no curto prazo, a companhia passa aí por um momento operacional mais complexo, com pressão nos custos. A gente tem acompanhado principalmente as commodities batendo aí preços recordes,
no primeiro semestre, principalmente os grãos, que é um insumo básico para a produção da BR Foods. Isso tem comprimido um pouco a margem da empresa e deixando ela menos eficiente e menos rentável, pelo menos no curto prazo. Ela teve um bom desempenho nos últimos 3 meses, conforme comentei, subindo 26%. Porém, essa movimentação foi causada principalmente pela compra de um grande player, no caso a Marfrig, que chegou a adquirir quase 34% das ações da companhia. Então, ela sofreu essa forte pressão de compra, e a gente acha que boa parte desse movimento já está precificado no preço atual. Não sabemos ao certo qual é o objetivo da Marfrig com essa posição, quem sabe até uma possível fusão lá na frente, mas nesse momento a gente prefere realizar esse ganho, que foi muito forte no curto prazo, né, e esperar os próximos desdobramentos em relação a esse processo, para depois, quem sabe, futuramente a gente retornar. Preferimos dar espaço também na carteira para outras oportunidades que podem se beneficiar rapidamente do cenário de retomada da atividade econômica no segundo semestre, como, por exemplo, empresas do segmento de varejo e de shopping center. Então, esses são os motivos aí da retirada de Itaú e da BR Foods para a carteira de julho. Vamos lá falar então de quem entrou na carteira. Quais são as 2 ações que você adicionou na top 10 neste mês? Para o mês, substituímos o Itaú pelo Banco BTG Pactual, BPAC11. É uma forma direta do investidor se expor ao processo de inclusão de investidores pessoa física no mercado financeiro. O banco se beneficia também diretamente da expansão do mercado de capitais brasileiros. Apesar da crise que a gente vem passando desde o ano passado, a gente observou um crescimento forte na nossa bolsa, na B3, dobrando praticamente o número de CPFs cadastrados. Também oferta de ações, né, foram ampliadas desde o ano passado e continuam em um ritmo também bom para 2021. E o Banco BTG Pactual ele se beneficia de todo esse cenário e ele pega também na veia o crescimento do varejo aqui no Brasil, né, principalmente com o seu braço ali de BTG Digital, BTG+, que tem se expandido muito rapidamente, e a gente acha que é uma peça interessante onde o banco consegue capturar esse momento atual do mercado de capitais brasileiro. Então, a gente acha que ele destrava um pouco, né, a questão dos bancos tradicionais, que estão se reinventando, né, principalmente nessa parte digital. O Banco BTG Pactual ele fica ali no meio termo, apesar de ser um banco de investimento tradicional, ele tem essa parte de varejo que tem crescido muito e pode absorver esse momento atual de forma mais rápida e também precificar isso no preço das suas ações. Então, apesar de ter valorizado bastante nos últimos meses, a gente vê um upside interessante ainda para o preço das ações, né, e o crescimento dos últimos trimestres dos resultados, né, do banco tem comprovado isso. O outro ativo que a gente incluiu na carteira é a Lojas Renner, LREN3, que é o cenário atual, né, algumas das maiores varejistas do país ficaram com preços descontados, apesar de possuírem capacidade de atravessar a crise e até mesmo fazer dela uma oportunidade com novas aquisições de grupos fragilizados. A Loja Renner é uma empresa que está muito bem posicionada para isso, está capitalizada, né, com alguns bilhões em caixa, e provavelmente vai sair algum processo aí de aquisição ou fusão com a companhia, e a gente acha que é um bom momento de entrada, não apenas pela retomada, né, do mercado, das atividades econômicas, mas também com esse possível M&A que a empresa pode fazer daqui para frente, e a gente acredita que o crescimento das vendas online, também com a implementação aí do Omnichannel, deve impulsionar o faturamento da empresa, auxiliando também a expansão de margens e, por consequência, a valorização no preço das suas ações. Então, se fosse para escolher uma empresa de varejo, né, para o segundo semestre, eu acho que Lojas Renner é uma excelente opção, uma empresa de muita qualidade, de muito fundamento e com gestores também de alta capacidade
para esse momento de retomada, de reabertura das atividades. Lembrando que ela cresceu muito também na parte digital, aumentou em mais de 200% as suas vendas online, e esse crescimento ele deve continuar sendo capturado nos próximos trimestres, além também, né, do retorno das lojas físicas, onde a sua maior parte está localizada dentro dos shopping centers. Os shoppings já estão abrindo na sua totalidade, apesar de ter horários restritos. Isso daqui para frente tende a melhorar muito. Lojas Renner, que sempre foi considerada uma empresa cara, né, valorizada justamente por causa da sua qualidade, oferece agora uma oportunidade de entrar num excelente ativo com um preço mais atrativo, né, o que torna uma oportunidade para a gente pôr na carteira nesse momento. Certo. Pessoal, essa foi a explicação do José Falcão, fundamentalista na sua recomendação, então, de BTG Pactual e Lojas Renner. Mas também tem uma outra possibilidade, que é avaliar as ações pela análise técnica. E para isso, então, a gente pediu a ajuda de Hugo Caroni. Dá uma olhada, então, no comentário que ele tem sobre BTG e Lojas Renner, segundo análise técnica. Tudo bem, pessoal? Olhando essas referências agora pelo gráfico, a BPAC, a referência dela segue, por enquanto, bastante tranquila, tendo uma configuração de longo prazo favorável, né, tendo aí ainda inclinação positiva, suporte nas médias do mensal. Tá pelo terceiro mês aqui mais ou menos no mesmo nível, isso é até bom, que é como se ele estivesse respirando para uma possível nova movimentação de alta, tá? Então, se alguém quiser pontuar, a região mais importante é justamente a média 9 do semanal, que essa semana chegou muito próxima e ele já passou a reagir a partir justamente desse importante suporte, que para essa última semana ficou no 29,52. E fechando a referência com a Lojas Renner, pelo longo prazo, tá? O papel está um pouco confuso olhando mais recente, mas pelo longo prazo ele também tem um viés positivo, tá? A média começa já sendo testada esse mês, né? Mal começou o mês, ele já está testando essa região. Se sustentar acima, bom sinal. A grande barreira para esse papel continua sendo próximo dos R$ 48. Se ele conseguir superar isso, vai facilitar bastante a vida para a Lojas Renner. E lembrando, né? O alvo mais otimista para ela, né, se ela conseguir vencer essa região, tá bastante distante do valor atual, né? Então, assim, questão de upside aí, tem chão. A dificuldade, por enquanto, é só vencer essa barreira. Bom, pessoal, agora a gente chega então num outro momento do programa em que o Murilo fala para a gente sobre as duas carteiras, a de dividendos e a de small caps. E eu vou dar um spoiler aqui que neste mês a gente tem uma situação no mínimo diferente, né, Murilo? Que uma ação saiu de uma carteira, mas foi mantida na outra. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu vou pedir para que você comece com a carteira de small caps. Então, qual que é a rentabilidade até agora? Como tem sido o desempenho da carteira até o momento? Small caps até então tem sido só alegria, né? Até comentei no relatório que se a gente pegasse uma moeda e jogar para cima, a chance de dar 5 caras seguidas ou 5 coroas seguidas, estatisticamente é 3%. Né? E isso seria, né, se a gente tivesse um portfólio meramente decidido ao acaso, dependesse puramente da sorte, esse seria a chance da gente ter 5 meses consecutivos de alta. Só que não é sorte, né? A gente escolhe os ativos, montam uma carteira de ativos anticorrelacionados entre si, todos os ativos ali, já que eu conheço bem, faço análise, converso com o diretor, faço projeção, enfim. Então, tem essa questão. Óbvio que, né, e aqui um recado importante, e fatalmente em algum momento vai cair, tá? É questão de tempo, renda variável é assim, a gente fica feliz pelo retorno de curto prazo, e agora que a gente encerrou o primeiro semestre, inclusive vou colocar na tela aqui o gráfico do retorno acumulado para vocês verem, né? Acho que é isso que me dá uma sensação boa de que a gente está no caminho correto, porque não é só 5 meses consecutivos de alta, é que a gente conseguiu um mês de abril muito bom, a gente fez 20% de alta no mês de abril, mas manteve, não devolveu, tá? E a distância em relação ao benchmark, tanto em relação ao índice de small caps ou ao Ibovespa, ele segue grande, segue aumentando, tá? Então a gente teve quase 40% de retorno acumulado durante o primeiro semestre. É para esperar a mesma coisa para o segundo semestre? Bem, na minha visão, não, tá? Cuidado, investidor, um pouquinho de pé no chão, porque o que a gente viu desde 2020 para cá,
de março de 2020, em que as bolsas subiram nos Estados Unidos, no Brasil, praticamente em qualquer lugar, em algum momento isso vai acabar, primeiro porque nenhuma árvore cresce até o céu, segundo porque todo esse movimento foi os bancos centrais não deixando a peteca cair. Sempre que o mercado ameaçava, eles vinham com bastante estímulo, com bastante dinheiro, o Fed recomprando tudo que vê pela frente. Aqui no Brasil, o Copom jogou a Selic a 2 e agora a gente está vendo a Selic no segundo semestre aí voltar forte, expectativa de 6,5% até 7%. Então, um pouco mais de cuidado, tá? Mas a carteira segue muito bem aqui do lado de retorno, e a gente fica feliz, né, de poder comprovar de que todo esse potencial que a gente sempre fala de que as small caps podem ter. Certo, agora falando sobre a troca, então, como eu comentei, teve uma saída na carteira, que foi a Copel, e uma outra que entrou no lugar. Então, eu gostaria que você explicasse a retirada da Copel e também falasse sobre essa nova empresa que você recomenda na sua carteira. Perfeito. Aqui tem há 2 semanas atrás, eu cheguei a gravar uma licitação com a Caterine. E naquela ocasião eu comentei de Copel e falei, olha, eu estou pensando um pouco em Copel na Small Caps, porque é um ativo que é muito barato, está muito barato, e vai pagar dividendo pra caramba, mas ele está num curto prazo estranho, lateralizado, porque o mercado está em compasso de espera, esperando o BNDES vender a fatia, que até agora não tem nenhuma sinalização de quando isso vai acontecer. Então tem essa pressão. Na semana passada, na licitação da semana passada, eu também falei que Copel tem um certo impacto da crise hídrica por estar no Paraná, que é um dos 5 estados que o governo alertou, né, em relação à crise hídrica, e também porque a sua matriz energética tem uma porcentagem de hidrelétrica acima da média nacional. Então, são alguns fatores que no curto prazo preocupam. Claro que em algum momento vai chover, mas normalmente aqui no Brasil, o período que volta às chuvas é outubro, tá? Então, até agora também ainda não teve nada, é importante a gente ficar de olho, manter isso no radar. Então, o investidor, que às vezes é uma pergunta super legítima, né? Eu estou saindo de Copel na Small Caps e mantendo ela na dividendos, o investidor que segue as duas, o que ele faz? Né? Eu entendo, essa pergunta seria super normal, né, num momento como esse. E aí, investidor, você precisa tomar uma decisão. Por quê? Copel é uma empresa barata e que se você tem que decidir se a sua visão é mais para tentar algo um pouco mais de curto prazista ou se é mais tranquilo, uma visão de longo prazo. Porque se for essa segunda opção, a Copel segue um excelente ativo, está descontado, vai vir um caminhão de dividendos no final do ano, provavelmente dezembro, que a Copel deve distribuir. A grande dúvida é o quanto de dividendos que vai vir. E na minha visão, é algo entre 12% a 13% de dividend yield, só que considerando o preço atual da Copel. Então, se esse ativo de repente deslanchar, o dividendo que você vai receber é um dividend yield menor, né? Então você tem que aproveitar agora para poder pegar esse dividendo que vai vir no final do ano. Mas é preciso ter paciência, acho que esse é o ponto. E uma carteira de ações é como se fosse uma seleção. E uma seleção, eu preciso escolher alguns jogadores, mas existe um monte de jogador bom que ficou de fora. E no caso da Small Caps, era essa a sensação. A Copel é um ativo que no curto prazo não estava andando tão bem, mas tinha um monte de jogador fora da seleção jogando super bem, né? Que é o caso da Aeris, né? Uma empresa que tem um potencial muito grande pela frente, inclusive tem um timing aqui, depende um pouco de sorte também, mas felizmente o ativo caiu bem nas últimas 2 semanas, então acho que foi um timing bem legal de entrada em Aeris. E o que acontece, né? Tem até a brincadeira que na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro não foi quem foi buscar o ouro, né? Foi quem vendeu as pás, as picaretas. Então, no caso aqui, é uma corrida do ouro para energia renovável. E a Aeris é literalmente a empresa que vende pá. Ela faz a pá a eólica, tá? Então, ela faz só isso. Existem as empresas que fazem as turbinas, né? E aí, o que acontece? A gente tem visto um movimento que essas empresas elas focam na área de desenvolvimento de motores, que é o que é a grande especialidade delas, e delegam terceirizam essa fabricação de pás para as outras empresas, que no caso do Brasil é basicamente só a Aeris, 90% de market share, ela domina o Brasil nesse ramo, e o índice de terceirização hoje no mercado está em torno de 60%, ou seja, 60% das pás que a gente vê nas turbinas de geração eólica são terceirizadas, né? Não é a empresa que fez o motor que fez a pá, é isso. E essa terceirização, a expectativa é chegar entre 70% e 75% nos próximos anos, tá? E além disso, tem alguns outros fatores, outros 2 gráficos que eu queria mostrar aqui para vocês.
é uma tendência global. Acho que esse que é o importante. A Aeris, ela é uma empresa que está sozinha no Brasil, nesse ramo, e surfa uma tendência global muito forte. O primeiro gráfico é a capacidade eólica acumulada, a expectativa para os próximos anos. E a expectativa para 2040 é de multiplicar por 6 vezes a capacidade que a gente tem hoje de produção, de capacidade eólica, tá? E apesar de toda essa discussão, se todo mundo falar de energia limpa, hoje 60% da energia que a gente consome no mundo ainda vem de combustível fóssil. Então, uma mistura de carvão com gás, com petróleo, e a expectativa é também que em 2040 esse combustível fóssil caia drasticamente e a eólica retome forte aí, de forma que em 2040 os dois têm uma porcentagem muito parecida em relação ao que contribui, né, à matriz energética global. E sem falar que o Brasil é um país abençoado por natureza em relação a isso. Porque a média, existe um negócio que chama fator de capacidade médio. O que é esse fator de capacidade médio? É o quanto que o mesmo equipamento, a mesma turbina, ela consegue transformar de energia. E na média global, esse fator é 25%. Aqui no Brasil é 40%. Ou seja, o mesmo equipamento em algum lugar do mundo versus aqui no Brasil. Aqui no Brasil venta mais, o vento é melhor. Resumidamente é isso, tá? Então, é uma empresa maravilhosa, só que sempre negociou a múltiplos bem esticados, e continua negociando a múltiplos esticados, é uma empresa cara, só que recentemente ela deu essa queda e eu achei que foi uma boa oportunidade de entrar na carteira. Então, a Small Caps, a gente tenta sempre pegar esse ativo com potencial maior. A Copel é a cara da carteira de dividendos, porque é um ativo muito robusto, resiliente, vai ficar ali tranquilo, vai pagar dividendo pra caramba. Mas na Small Caps, a gente tem uma Aeris que pode dobrar, triplicar de tamanho, possivelmente, no longo prazo, não no curtíssimo, né? Não tem como. Mas, e aí, resumidamente, foi isso. Eu troquei um ativo que depende de hidrelétrica e coloquei outro que vai pegar energia eólica. Então, eu deixo de olhar no curto prazo e passo a olhar para 5, 10, 20 anos para frente através de Aeris. Eu acho que esse foi um timing ideal para fazer essa troca. Então, resumidamente, o investidor tem que tomar essa decisão na cabeça aí, se ele vai para a Copel, se ele vai para a Aeris. No curto prazo, eu acho que a Aeris tem um potencial sim de performar melhor, porque a Copel vai continuar pressionada, tá? Mas para quem gosta de dividendos, segue o jogo, vai vir bastante dividendo aí no final do ano, mas é preciso ter paciência e, ao mesmo tempo, aproveitar agora para comprar a Copel, porque depois que disparar, né, aí o dividendo realmente, o dividend yield não vai ser tão atrativo como é hoje, 12%, 13%, né? Essa troca diz bastante, né, Murilo, sobre o momento atual que a gente vive. E falando em momento atual, eu gostaria de passar agora para a nossa discussão sobre a carteira de dividendos, falando da reforma tributária, porque a gente teve a notícia, então, de que o governo apresentou a reforma tributária com uma medida que passa, então, a tributar o recebimento dos dividendos. Então, Murilo, eu gostaria de saber como que isso afetou a carteira e o que mais afetou a carteira, na verdade, neste último mês. A gente teve na carteira de dividendos, ela teve uma realização mais forte em junho, um dos motivos é a reforma tributária. Então, pelo andar da carruagem aí, era questão de tempo, acho que a gente vai ter essa tributação. A grande questão é quando, acho que aí vai ter uma briga de braço bem forte ali no Congresso, se é 15%, 10%, enfim, vai ter essa discussão. Enfim, e galera, tendo ou não, tá, a tributação, é aquela questão que eu sempre defendo. A minha visão é que uma carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. Então, não vai mudar essa parte, tá? Acho que todos os países aí do mundo têm tributação de dividendos, aqui que não tinha, em algum momento se ia ocorrer. A grande crítica, e eu também endosso a minha crítica em relação a isso, é que essa reforma, ela, na verdade, aumenta tributos, né? Ela não é só uma contrapartida. No dividendos, você ainda tem uma justificativa de contrapartida, porque vai reduzir o imposto sobre a pessoa jurídica, né? As empresas vão pagar menos impostos, isso pode ser positivo no longo prazo, mas enfim, no frigir dos ovos é uma reforma tributária que aumenta a carga, né, que a gente paga de imposto. Então, enfim, tem essa crítica, mas voltando para o lado aqui do dividendos, teve, de uma forma geral, nas empresas pagadoras de dividendos, uma reação mais negativa no mês, e aí algumas empresas específicas, tá? Acho que Coca-Cola, naquele programa nosso Boletim Invest News que a gente faz, eu já vi gente perguntando de Coca, que é um BDR, né? E aí, quando a Coca-Cola cai lá nos Estados Unidos e o dólar cai ao mesmo tempo, você tem um efeito duplicado, né? Então, é isso que aconteceu no BDR de Coca, os BDRs caindo bem aqui no mês de junho, mas é um movimento natural, tá? Realmente é porque combinou a queda do ativo com a queda do dólar ao mesmo tempo. A B3, que a gente também já falou bastante, na minha visão, é um ativo que o mercado bateu exageradamente com esse rumor de nova bolsa ou não. Eu já falei que para mim foi exagerado.
o ativo até se recuperou bem um pouquinho ali no final do mês, mas ainda terminou o mês no negativo. Então, algumas empresas que acabaram puxando a rentabilidade um pouco para baixo, tá? Mas aí o que eu queria trazer de visão, acho que o investidor tem que ter isso na mente aqui, é que é um movimento natural e que a visão é de muito longo prazo. E na carteira, no relatório mensal, que está tanto na plataforma como no site do Invest News, eu até coloco um trecho do livro Investidor Inteligente, que faz parte do meu guia não definitivo de livros. Inclusive foi o tema do último análise de sensação. E galera, muito obrigado pelo feedback. A aula de valuation vai sair, tá em algum momento aí, a galera pediu bastante, em algum momento vai rolar. Mas, enfim, obrigado aí pelo feedback do análise de sensação anterior. Mas o que fala esse trecho do livro Investidor Inteligente? O cara vai lá, ele fala assim, que na lápide de ninguém vai estar escrito assim, ele venceu o mercado. Né? Quando você morrer, não importa isso. Né? E que ele foi lá em Boca Raton, na Flórida, que é um lugar que tradicionalmente tem muito idoso lá, e muito valadarense, hein? Eu tenho parente lá também, em Boca Raton, e aí ele foi lá e perguntou para esses idosos, assim, de galera de 70 anos, e aí, você venceu, você bateu o mercado? Aí ele falou que alguns disseram que sim, outros disseram que não, e aí que teve um cara que virou para ele e falou, e daí? O importante é que eu tô aqui, não tô, assim, não importa, não tô aqui igual todo mundo, não importa se eu venci o mercado ou não. Então, ele fala que você não precisa medir o seu sucesso nos investimentos se você está superando o mercado ou não, principalmente na dividendos, é uma outra história aqui, né? O que importa é se você tem o seu plano financeiro, se você tem a disciplina comportamental de segurar quando tudo estiver caindo, né? De comprar mais, de reinvestir dividendos, é assim que você vai chegar em Boca Raton, nos seus 70 anos, não importa se você venceu o mercado ou não no meio do caminho, tá? Principalmente no dividendos, eu acho que essa que é a filosofia. E ele fala uma frase sensacional, que assim, que no fim, não importa se você vai cruzar a linha de chegada antes ou depois, você tem que se certificar que você vai cruzar em algum momento, tá? Então, a dividendos aqui é muito nessa pegada, teve essa queda aí no mês de junho, mas não muda em nada aqui o nosso planejamento, a nossa visão de longo prazo de investir em ações pagadoras de dividendos. Bom, falando ainda sobre dividendos, vamos falar sobre a entrada da carteira, estreante aí, então, na carteira de dividendos. Quem que você incluiu para suas recomendações em julho? Finalmente, chegou a vez de Itaúsa, queridinha de todos, né? Acho que quando lançou a carteira e não tinha Itaúsa, eu recebi alguns questionamentos, e a grande verdade é que na época eu estava um pouco revendo como é que estava a situação dos grandes bancos, tá? Porque Itaúsa é majoritariamente Itaú, 90% Itaú, então é preciso tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Mas Itaúsa, especificamente, o que acontece? Existe um fenômeno que chama desconto de holding, e sempre que eu falo esse desconto de holding, a galera torce o nariz, acha que é um negócio super complicado, e não é não, tá? Eu vou tentar explicar, se não tiver ficado tão claro, escreve nos comentários, ele dá um feedback que depois eu tento explicar mais claro ainda. Mas, basicamente, a holding é uma empresa que ela investe em outras empresas, né? Isso é muito comum. A Petrobras ela tem investimentos, tinha, né, na BR Distribuidora, na Braskem, o Banco do Brasil, por exemplo, é um dos donos da Cielo. É muito comum essas empresas fazerem investimentos em outras, né? Mas uma holding, o propósito da holding é investir em outras empresas. E no caso de uma holding pura, que é a Itaúsa, ela só faz isso. A Itaúsa não tem produto, não tem serviço, ela só investe em outras empresas. Então, quanto deveria valer a Itaúsa? É você fazer a famosa soma das partes. Se ela investe 35% numa empresa, 50% na outra e 15% numa terceira, é só você somar proporcionalmente ali as alocações, que é o que deveria valer, ponto. Né? Só que aí você vai lá e pega o valor de mercado de Itaúsa e é um valor abaixo desse valor que deveria valer. E é aí que está o desconto de holding. Por que esse desconto de holding ele existe? Primeiro, uma holding é um CNPJ novo. Então, no mínimo, você tem 15% de imposto de renda. Isso aí já justifica algum desconto de holding. Tem mais alguns custos ali de pessoal, de manutenção. Tem a galera que trabalha na Itaúsa, né? Isso tem algum preço. E tem também liquidez, tá? Tem muitas holdings aí que não é negociada direito na bolsa, aí o mercado vai lá e desconta por ter falta de liquidez. Não é o caso de Itaúsa. A Itaúsa é uma das maiores empresas da bolsa. E aí eu olho para o desconto de holding e ele só vem aumentando nos últimos trimestres. Ele era 19% e 20% entre dezembro e março de 2020. Chegou a 22% no final do ano passado, depois 23%, e agora está 25%. Né? Isso para mim não faz sentido. Eu acho que uma hora esse desconto de holding vai ter que ser reduzido.
Então, essa é uma das minhas expectativas, tá? Eu também acho que o ROI do Itaú, assim como o ROI dos outros grandes bancos de uma forma geral, tem mais espaço para subir, pelo menos no curto prazo, porque no ano passado eles fizeram uma provisão gigantesca em relação a esse receio da pandemia, e eu acho que tem espaço para continuar revertendo essa provisão, e isso vai aumentar o lucro líquido, e aumentando o lucro líquido aumenta o ROI do Itaú, então notícia positiva. A grande questão é em relação à sustentabilidade de longo prazo dos bancos, né? Quanto que vai ser o novo normal dos bancos lucrarem, agora que a gente está tendo uma nova tendência, uma disrupção no setor, mas de curto prazo tem essa reação. E aí, a cereja do bolo aqui é que eu acho que Itaúsa agora está pronta para começar a pagar dividendos mais expressivos, tá? A minha projeção para os próximos 12 meses é a empresa pagando 45 centavos por ação. Isso dá mais ou menos 50% de payout, ou seja, distribuindo 50% do lucro líquido esperado nos próximos 12 meses. Inclusive, se você pegar o primeiro trimestre, o que ela distribuiu de dividendos no primeiro trimestre e analisar, ou seja, supor que ela vai repetir esse pagamento nos próximos 3 trimestres, já é um pagamento maior do que o ano passado. Só que eu acho que ela vai aumentar ainda mais, tá? Esse ritmo de pagamento de dividendos. E quando isso acontecer, se acontecer, essa é a minha expectativa, eu acho que aí o mercado vai olhar para a Itaúsa e falar, ela voltou, ela paga dividendos, né? E aí esse desconto de holding deve cair e as ações devem voltar a performar bem, tá? Esse tipo de ação, e assim como a grande maioria das empresas na carteira de dividendos, Coca-Cola é um exemplo, não é uma empresa que vai dobrar, triplicar de tamanho, tá? Mas eu acho que está bem descontado, é uma empresa que vai voltar a pagar dividendos mais robustos daqui para frente, eu acho que é uma boa oportunidade, e assim como a Aeres, por sorte, né, felizmente, momentos antes, aí, no mês anterior da empresa entrar na carteira, ela também caiu bastante nas últimas semanas aí, e é por isso que é excelente quando isso acontece, né? Quando ele já tem um ativo bom que quer entrar em carteira, ele vai lá e ainda cai, né? É o timing, acho que quase que perfeito para entrar na carteira aí. Pessoal, vamos dar uma olhada também na análise técnica de Itaúsa que o Caroni preparou para a gente? Olhando Itaúsa, começando no longo prazo, a referência dos preços continua sendo uma referência muito positiva, de inclinação, né, favorável para os movimentos. O último mês não agrada um pouco por conta dessa faixa, né, superior de sombra. É o que? A máxima do mês ficou muito distante do preço de fechamento do mês. Mas se continuar também acima da mesma média mencionada para BPAC, a visão continua sendo positiva, tendo aqui no semanal a mesma referência também da média sendo testada. BPAC reagiu, a referência de Itaúsa ainda aguardando uma possível reação sobre essa faixa. Pessoal, agora vamos passar então para aquele momento que a gente faz as perguntas que vocês que acompanham o nosso canal deixam para os analistas. Bom, lembrando que se a sua dúvida não for respondida, você pode deixar aqui no espaço dos comentários. A gente está sempre de olho nas mensagens de vocês para sugestão de pauta, sugestão de novos vídeos aqui. A gente sempre acompanha esse retorno de vocês. Eu separei, então, algumas questões. A primeira é a do Luiz Fernando. Ele diz o seguinte: queria tirar uma dúvida sobre a carteira de Small Caps. A diversificação da carteira pode ser pelo número de ações ou é pelo valor? Murilo? O Luiz Fernando, é pelo valor, tá? Então, vamos supor que você tem 10 mil reais para investir. E aí, eu recomendo 15% de alocação nesse ativo. Então, você deveria ter R$ 1.500 investido nesse ativo. Se eu recomendo 5%, então é R$ 500 investido nesse ativo. E aí, o que você vai ter que ver na hora de comprar as ações é quantas ações dá para comprar com R$ 500, com R$ 1.500. Então, essa aqui é a conta, não a quantidade de ações. Primeiro, você vai distribuir o valor, tá? Percentualmente. Então, não é pela quantidade de ações, não. Se tiver R$ 1.000, a conta é a mesma, né? Aí a diferença é que é R$ 150. Se eu tiver 15% de alocação recomendada, e se for 5%, R$ 50, tá? Então, tem que tomar cuidado aí, porque tem que ver se dá para comprar alguma ação com R$ 50, né? Mas provavelmente dá. A maioria das ações negociam abaixo aí de R$ 50. O cara deve conseguir comprar pelo menos uma, assim, tranquilamente. E aproveitando que é taxa zero aqui na Exinvest, né? Então, o valor que você vai começar a investir, antes tinha, né? Se fosse uma taxa de corretagem, você tem que ficar preocupado, né? Se é um valor muito baixo. Agora, como a taxa de corretagem é zero, não importa, né? Se você conseguir comprar alguma ação, você já está no jogo. A próxima pergunta, vou direcionar então para você, José Falcão, que é sobre troca nas carteiras.
O Felipe Moraes, ele pergunta como eu faço para saber o momento de vender as ações das carteiras recomendadas. Por exemplo, no caso da substituição de Magalu e Cyrela por VEG e TOTUS, imagino que eu deva vender as minhas cotas, certo? Assim que sai o relatório mensal informando, eu já devo buscar a venda? O que o Felipe faz, então? Ótima pergunta, Karina, porque é uma dúvida frequente. Inclusive, nos nossos relatórios, a gente coloca essa descrição, essa orientação, para o cliente saber o que deve fazer quando atingir o preço-alvo. A nossa recomendação é que espere a atualização do próximo relatório e lá a gente vai dar uma orientação se deve vender a ação e substituir ou se a gente vai subir o nosso preço-alvo para o cliente poder manter o ativo na carteira. Tá? Até porque nesse meio período acontecem algumas mudanças no mercado e os preços calculados nos nossos modelos podem variar. Né? Então, por isso que a gente pede para o cliente ter um pouco de paciência, esperar e atualizar junto com o nosso relatório, que inclusive é quando a gente faz a atualização também do nosso acompanhamento da rentabilidade da carteira, e assim o cliente, o investidor que segue, ele pode replicar de forma mais parecida, né, a nossa carteira ali, os níveis de retorno por período. Certo. Agora, uma outra pergunta também bem importante, José, é a da Laina Germano. Ela diz o seguinte: para alguém que queira entrar em uma carteira recomendada, o que vocês aconselham fazer com as ações que já tenham e não estão na lista? A pessoa vende? Uma pergunta muito delicada, porque depende do que ela tem dentro da carteira e qual a estratégia dela. Se ela tem uma carteira de empresas boas pagadoras de dividendos, é uma estratégia que ela segue, e ela quer começar agora a montar uma top 10, ela não necessariamente precisa se desfazer de todas as ações, né, para comprar a top 10. Ela pode seguir estratégias paralelas. Tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Do lado negativo, é que às vezes o investidor ele perde o controle da carteira quando fica com muitos ativos. Então, se ele quiser ter uma carteira ali mais enxuta, mais organizada, talvez ele tenha que definir qual estratégia ele quer seguir, se é uma top 10, se é uma dividendo, se é uma small caps, e seguir aquela carteira ali de forma correta, né, e organizada, vamos dizer assim. Ô José, deixa eu até te complementar nessa pergunta sua, nessa resposta sua, porque eu acho que tem pelo menos é algo que me ajuda bastante, eu acho que vai ser claro para o investidor. Tem algumas carteiras, algumas ações que estão na sua carteira que você provavelmente comprou há 6 meses atrás e você nem lembra muito o motivo, não está acompanhando muito bem. Então, acho que esse é o tipo de ação que é uma candidata a você talvez se desfazer dela e tentar migrar um pouco para nossas carteiras recomendadas, tá? Porque eu acho que o mais importante aqui é você saber o que está fazendo. Então, se você tem uma ação que não está na nossa carteira recomendada, é muito importante que você entenda a tese por trás dessas companhias. O legal que está na nossa carteira é que a gente de fato acompanha. A gente acompanha na temporada de resultados, conversa com diretoria, faz projeção. Então, é uma outra coisa, tá? Mas se, por exemplo, tem um ativo numa carteira de small caps que você gosta e não está na minha carteira, você adora esse ativo, entende a tese, não precisa vender. Se está ali, se faz parte da sua tese, da sua carteira como um todo e você adora, não tem problema. Mas se é esse caso de ação que você já não acompanha, não sabe nem mais por que está na sua carteira, nem lembra por que você comprou, né, eu acho que esse é uma boa candidata para você começar a fazer essa migração para as nossas carteiras recomendadas. Exatamente, eu acho que concordo 100%. Se você tem uma estratégia já definida para a sua carteira, né, se você tem um conhecimento daquela empresa, você acompanha, não necessariamente você precisa se desfazer para seguir uma única carteira. Agora, se o ativo, como o Murilo falou, está lá há muito tempo, você não acompanha, não sabe o que está acontecendo, aí, para uma questão de organização do seu portfólio, buscar mais eficiência, eu sugiro, né, vender o que você não está acompanhando, o que você não conhece, e seguir as nossas carteiras, que tem ali um acompanhamento periódico, né, onde a gente busca as melhores oportunidades de mercado, a gente acompanha as empresas e atualiza vocês aqui todo mês, né, seja no programa aqui do Analistas em Ação, seja nas nossas plataformas que estão disponíveis aí, abertas para o público.
Pessoal, então, antes da gente encerrar, tenho diversos convites para fazer para vocês. A primeira é acompanhe no investnews.com.br as carteiras completas, então, com as recomendações dos analistas, você pode conferir todos os detalhes. Se você quer saber mais sobre as recomendações, tanto do José Falcão quanto do Murilo, eles também estão disponíveis em outros espaços. Então, por exemplo, o José Falcão está sempre no espaço Trader, ele toca por ali o Morning Call, e no investnews.com.br você também confere todos os dias o Morning Call do José Falcão sobre o que esperar do mercado. E o Murilo, vocês bem conhecem aqui do nosso canal, ele está sempre também no Boletim Invest News, de terça a sexta às 18h30, num revezamento com o também analista Eduardo Pérez. E se a sua dúvida não foi respondida neste programa, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber, deixa também a sugestão de tema, o que você queria ver aqui no Analistas em Ação, a gente está sempre de olho, como eu comentei, nas mensagens de vocês. E claro, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o seu like se você gostou. Até a próxima. José Murilo, muito obrigada mais uma vez. De nada, investidores, um abraço e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. E nos vemos aqui na próxima semana para falar de fundos imobiliários. Um forte abraço. Tchau, tchau.